Olá pessoal, hoje nós falaremos sobre os músculos mastigatórios. Bom, a mastigação é uma função fisiológica complexa que envolve atividades neuromusculares. Os músculos da mastigação são músculos estriados esqueléticos. Isso significa que são músculos compostos por fibras musculares dispostas em feixes, o que lhe confere uma força motriz. Ou seja, os músculos funcionam como verdadeiros motores de locomoção e movimento. Quando falamos de músculo, logo falamos de origem e inserção. E neste vídeo nós falaremos algumas vezes, já que falaremos do grupo de músculos mastigatórios e também falaremos de suas origens e inserções. Mas antes de falarmos destes músculos propriamente dito, eu vou dar uma dica. Para você diferenciar esses dois pontos, basta entender que, de uma forma geral, a origem sempre será o ponto fixo do movimento e a inserção sempre será o ponto móvel. Como nós podemos observar nesta animação, aqui nós temos a contração do músculo bíceps e aqui o ponto de origem e nesse ponto distal o ponto de inserção. Você pode perceber que o ponto de origem ele permanece fixo, enquanto no movimento de contração, o ponto de inserção ele tenta se aproximar do ponto de origem, promovendo a contração muscular. E dessa mesma forma ocorre em todos os músculos estriados esqueléticos no nosso corpo. Nos músculos mastigatórios não é diferente. Então, entendido essa parte de origem e inserção, nós vamos passar agora para os músculos mastigatórios. A função dos músculos da mastigação é de promover os movimentos de depressão, protusão, lateralidade, elevação e retração da mandíbula. Os principais músculos da mastigação são o músculo pterigóide lateral, pterigóide medial, músculo temporal e o músculo masséter. Neste vídeo nós falaremos de cada um especificamente. O músculo masséter é um músculo espesso e em forma de quadrilátero. Ele possui dois feixes, uma parte superficial e a outra profunda, e é o músculo mais forte do corpo humano. A principal função do músculo masséter é de elevação da mandíbula, mas ele auxilia também no movimento de lateralidade. Quanto à sua origem e inserção, a origem do feixe superficial do masséter ela ocorre na margem inferior do corpo do osso zigomático e um terço anterior do arco zigomático. A inserção desse feixe superficial ela ocorre no ângulo da mandíbula, na tuberosidade massetérica. Como você pode observar nessa imagem destacada da mandíbula, é esse local que é a tuberosidade massetérica, é o local de inserção do feixe superficial do masséter. Quanto à origem do feixe profundo, ela está localizada 2/3 posteriores do arco zigomático, na margem inferior e na face lateral do arco. A inserção desse feixe ela ocorre na face externa da mandíbula, no ângulo da mandíbula, exatamente nesse local. A inervação é o nervo massetérico, o ramo mandibular do nervo trigêmeo. Nessa imagem cadavérica, nós conseguimos observar bem a estrutura do masséter com a fáscia do músculo massetérico. Aqui o feixe superficial, inserido na tuberosidade massetérica, no ângulo da mandíbula, e um pedacinho do feixe profundo do masséter. O músculo temporal é um músculo plano em forma de leque localizado na lateral do crânio. Como você pode observar, o formato dele é bem parecido com o do leque. Ele possui 3 feixes musculares. E esses feixes eles têm as principais funções de
No feixe anterior e o feixe médio, eles têm a função de elevação da mandíbula. Já o feixe posterior, ele tem a função de retração da mandíbula. A origem do músculo temporal é na fossa temporal. Para a gente poder identificar bem, eu destaquei aqui uma imagem. A fossa temporal é toda essa depressão na lateral do crânio. Aqui nós podemos observar a linha temporal inferior e a linha temporal superior. O músculo ele vai dar origem a todos esses três feixes musculares. Ele vai pegar aqui parte do parietal, parte do frontal, da asa maior do esfenoide e a parte escamosa do temporal. A sua origem ainda se dá na fáscia temporal, que é uma membrana que está inserida e que envolve todos os feixes musculares, e ele também tem feixes sendo originados nessa fáscia temporal. A sua inserção ela é no processo coronoide, sendo na face medial e na borda anterior do ramo da mandíbula. Também é inervado pelo ramo mandibular do nervo trigêmeo, o nervo temporal. Aqui nós temos a visão cadavérica também do músculo temporal. O arco zigomático foi seccionado para que nós pudéssemos ter uma visão completa do local de inserção do músculo temporal. Aqui nós vimos aqui o final do ramo da mandíbula, com a fossa mandibular ou incisura mandibular. Aqui nós temos o processo condilar, processo coronoide, que é onde está inserido, onde há a inserção do músculo temporal. Os músculos pterigóide lateral e medial. O músculo pterigóide lateral, ele tem as principais funções de elevação, protusão e lateralidade da mandíbula. Ele possui dois feixes, duas porções, uma chamada de cabeça superior e a outra porção chamada de cabeça inferior. Ambas têm formato de quadrilátero e elas agem em conjunto com o feixe mais profundo, que é chamado de músculo pterigóide medial, que também vai dividir essa função de elevação, porém ele vai ter uma leve protusão e a lateralidade da mandíbula. Possui também formato de quadrilátero. A sua origem e inserção do músculo pterigóide medial, o feixe superficial, ele se inicia no processo piramidal do osso palatino e a região de Tuber da maxila. Já o feixe profundo, ele tem origem na face interna da lâmina lateral do processo pterigóide. A sua inserção ela está na tuberosidade pterigóidea, que está localizado aqui, na face média do ramo da mandíbula. A origem e inserção do músculo pterigóide lateral, ela se dá no feixe superior, ou seja, na cabeça superior, a parte infratemporal da asa maior do esfenoide e a cabeça inferior na face lateral da lâmina lateral do processo pterigóide. A sua inserção das duas cabeças, dos dois feixes, está na fóvea pterigóide, na margem anterior da ATM, na cabeça superior. E essa imagem a gente consegue observar bem. Está aqui o processo condilar, a cápsula da ATM, e nós conseguimos observar aqui os feixes musculares sendo inseridos. A inervação é através do nervo pterigóide medial e o pterigóide lateral, que também está localizado e é uma derivação do ramo mandibular do nervo trigêmeo. Fazendo uma rápida revisão do que nós vimos nesse vídeo, nós observamos que o músculo da mastigação é um músculo estriado esquelético, que as principais funções dos músculos da mastigação são depressão, elevação, protusão, retração e lateralidade da mandíbula. Vimos também que os principais músculos mastigatórios são masséter, temporal, pterigóide lateral
pterigóide medial. Vimos as origens e as inserções e a função individual. E dentro desse contexto, percebemos que a mastigação é uma função fisiológica complexa que envolve funções neuromusculares. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscrevam no canal e deixem o seu like.